Graça e paz a todos, amados. No livro de Números, capítulo 33, fala sobre as normas para ocupação e distribuição de Canaã. Não, Deus elaborou normas que Deus tirou o povo do Egito, a terra pagã, e estava levando a terra que mana leite e mel. E ao final dos 40 anos no deserto, tomando posse da terra, Deus ordenou que expulsasse todos aqueles povos de lá e tomasse posse da terra, para que eles não viessem a praticar as mesmas mais obras da onde o Senhor os tirou, que era do Egito. Aí está escrito assim, a partir do versículo 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, Moisés, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Expulsem. Tem que obedecer. Deus é mau, né? Destruam todas as imagens esculpidas, todos os ídolos fundidos e derrube todos os altares idólatras deles. Que isso? Destruir as outras religiões? Isso não pode, né? Isso é intolerância religiosa. Apodere-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tome posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Os clãs maiores vocês darão uma herança maior, e os menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Versículo 55. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, desobedecerem a Deus, as ordens de Deus, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejei fazer a eles. Então, o que Deus estava falando aqui? Olha, não vão, quando chegar naquela terra, elimine o pecado, elimine o povo pecaminoso no meio de vocês. Se vocês não me obedecerem, se afeiçoar forem tolerantes, religiosos, não, vou permitir que eles tenham lá a sua religião. Se vocês se apaixonarem por uma bela mulher dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, entende? Constituírem famílias com elas. Se vocês me desobedecerem, eu vou fazer com vocês o mesmo que eu estou fazendo a eles, expulsando eles da terra. Vocês também serão expulsos, por isso que o povo foi exilado. Deus não é mau. Deus levanta profetas para advertência. Hoje em dia nós temos o que, meus amados? Olha, a Bíblia Sagrada. Aqui está toda a advertência de Deus. Na Bíblia Sagrada, isso aqui, que muitos não conhecem, só de ouvir falar, expressa a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Doutrinas, mandamentos, não são obedecidos por uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Não adianta, a gente fala, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Doutrinas e mandamentos é apenas um parâmetro para nós olharmos para si próprio e ver se nós somos libertos em Cristo ou não. Se você se diz cristão, mas você está lá na prática da homossexualidade, cristão você não é. Você é apenas um mero religioso. Se você diz ser cristão, mas está casado e está saindo, tem amante, você não é cristão. É apenas um mero religioso. Se você é cristão, frequenta igrejas, tem namorada e está ali, fornicando, fazendo sexo com ela, você não é cristão, você é apenas um mero religioso. Vocês estão fazendo aquilo que Jesus abriu exceção. Mateus 19:9. O homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outro, adultera. E aquele que casa com uma mulher que foi repudiada pelo seu marido, adultera com ela. Exceto em caso de fornicação. Aí vocês têm que repudiar. Então Jesus já advertiu. Tem ali a palavra. Mas não, vocês continuam dizendo que são cristãos, mas estão fazendo sexo antes de casar. Se você se diz
cristão, mas se divorciaram e se casaram com outra pessoa, vocês não são cristãos. Vocês são uns meros religiosos. Aí vocês gostam de falar mal dos homossexuais, das práticas homossexuais. Fala da igreja dos outros, que a igreja inclusiva, que os pastores dizem que você pode se casar com a pessoa do mesmo sexo, que se você for fiel a essa pessoa, isso não é imoralidade sexual. Mas vocês estão divorciados e casados com outro. Primeiro vocês vão tirar vocês querem tirar o cisco do olho de uma pessoa, tá? Enquanto tem uma imensa trave nos olhos de vocês. Então, é isso aqui que Deus estava falando com o teu povo. Isso lá no início. Vocês estão indo para a terra que manda leite e mel. Mas vocês não podem deixar o pecado, as pessoas das práticas pecaminosas no meio de vocês, senão vocês vão imitar os costumes dessas pessoas. Hoje em dia, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas se divorciam e casam com o outro. Fazem sexo enquanto estão namorando. Qual a diferença dessas pessoas para os pagãos? Nenhuma. Eles adquiriram o costume das terras que eles invadiram. Como aquele povo. Quando Deus falou lá para Balaão, para abençoar o povo de Israel, abençoou. Balaque queria que ele amaldiçoasse, mas Balaão obedeceu ao Senhor. Mas depois Balaão fez o quê? Induziu o povo de Israel a namorar, a se relacionar com as mulheres moabitas, entrando na imoralidade sexual, porque Deus falou para não poder se envolver com as mulheres de outros povos, que elas iam levar eles a praticar os seus rituais do seu povo, práticas religiosas que não tem nada a ver com Deus. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos criam no Deus de Israel, mas também criam em outros deuses. Os samaritanos tinham adquirido costumes pagãos, como se divorciar, casar com outro. Lembra da história da mulher samaritana? Que Jesus falou, realmente, você já teve 5 e o que você está agora não pertence a você. Era uma mulher que cria em Deus, mas tinha costumes pagãos. Vocês estão entendendo? Hoje em dia o que acontece? Nós, para acharmos uma denominação religiosa que prega a verdade, é quase impossível. A maioria das denominações abre exceção. Se você foi largado, ou se você sofreu um adultério, ou uma violência, você pode se divorciar e casar com outro que Deus abençoa. Deus só não vai abençoar aquele que adulterou, aquele que largou. Mas você que foi abandonado, você pode. Isso é mentira. Nem o largado, nem o que largou, nem o largado, pode se casar com outro. Se casar, vai ser adultério. Lucas 16, 18. Então, meus amados, eu trouxe aqui para vocês, vão ler a sã doutrina, tá? Se vocês estão frequentando a denominação religiosa, seja ela qual for, presbiteriana, adventista do sétimo dia, pentecostais, neopentecostais, igreja do John Wesley, né? Seja qual for a denominação, se pregar algo que não está nesse santo livro aqui, que seja anátema, que seja amaldiçoado, tá? Saia dessa igreja. Procure uma que prega a verdade. Se não achar, fiquem vocês com Deus no seu quarto. Onde tiver 2 ou mais de 2, ali estarei no meio de vós. Onde tiver você e o Espírito Santo, tá? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.